Imagine que o mundo está destruído, não há mais nada para reverter o seu fim. Então, cientistas trabalham em um projeto onde eles abriram uma fratura no tempo que é transformada em um portal, que leva as pessoas para a era pré-histórica, com o objetivo de proporcionar uma chance de corrigir os erros do passado. Será que isso funcionará? A história inicia com a Terra prestes a ter um colapso, então as coisas como frutas são ainda mais difíceis de se conseguir. Jim achou uma laranja e conseguiu a esconder muito bem. Ele leva a fruta para sua família. Quando sua filha entra no local, avisa que a segurança está chegando e eles precisam esconder a pequena Zoe, a caçula, por estarem violando um controle populacional. Os homens estão ali para fazer este controle de pessoas e na busca bagunçam o lugar. A criança, por estar em um esconderijo escuro, começa a chorar e pedir por sua mãe, fazendo com que a achem. Jim, com medo dos homens pegarem a sua filha, perde a cabeça e começa a lutar com seguranças, que resulta em sua prisão. Alguns anos depois, sua esposa vai lhe visitar na cela. Ela conta que foi recrutada para a Terra Nova, junto com seus filhos, mas não poderia levar a pequena Zoe. Então, a mulher armou um plano para que tanto a caçula quanto seu marido possam ir juntos e deixa com ele algo que lhe ajudará a escapar. O homem conseguiu fugir da prisão de segurança máxima e precisa entrar agora na estação, que também é de segurança máxima, para passar pelo portal. Perto da entrada, ele acha uma mochila com dinheiro e o que é necessário para continuar a missão. No caminho, Jim troca sua mochila com a de outro homem, a qual ele pegou agora está a sua pequena filha Zoe. Jim até consegue chegar na plataforma em direção ao portal. Entretanto, a segurança percebeu que ele saiu de uma área restrita e pede que ele saia da plataforma. Quando Jim percebe que não terá jeito de enrolar eles, decide correr até o portal e consegue atravessar. A segurança do lado de dentro do portal, onde fica a Terra Nova, vai verificar a mochila do intruso e a família a protege imediatamente, mostrando ter uma criança ali dentro. Assim que chegam no local onde ficam protegidos, eles ficam encantados. A caçula, por exemplo, nunca havia visto nuvens no céu e, claro, nenhum membro da família havia visto dinossauros tão perto e com vida. Após o discurso de boas-vindas, o comandante Taylor chama o casal para uma conversa. Ele não entende como o Jim fugiu da prisão sem ajuda externa, como o homem vem dizendo, e qual será a sua utilidade no local, já que cada adulto precisa ter uma função. Passado isso, a família vai conhecer o seu aposento e ficam admirados com o tamanho do lugar. Elizabeth pergunta ao seu marido se ele acha que fizeram certo indo para essa experiência, e antes que pudesse responder, Zoe fala que não tem um quarto para ela. Jim percebe que sua filha está meio tímida em relação à sua presença e começa a fazer bobagens para a pequena rir. Josh começa uma briga nesse momento. Ele debocha de serem uma família grande e feliz e diz ser culpa do pai por terem passado anos se virando por ele estar na prisão. Maddie os interrompe por Zoe ter sumido e quando a acham, a garotinha está alimentando alguns dinossauros herbívoros. À noite, quando estão todos em suas camas, Jim responde a sua esposa em acreditar que sim, fizeram certo indo para o lugar. No dia seguinte, a doutora vai para a clínica, Jim para seu trabalho na agricultura e as crianças para a orientação. Contudo, Josh deixa suas irmãs sozinhas e diz que irá fazer algo melhor. O comandante fica observando cada passo de Jim em seu trabalho. Josh conhece Sky na feira e ela o convida para andarem fora dos limites. Enquanto isso, Elizabeth lida com medicina pré-histórica na clínica e acha interessante. Jim acaba esbarrando com Josh e Sky. Ele briga com seu filho por não estar na orientação e no fim um garoto não lhe dá ouvidos e segue seu caminho.
Josh conhece os amigos de Sky e eles o levam para fora dos portões. A garota leva Josh para ver uma coisa sem explicações. Na queda de uma cachoeira, há escritas como equações e eles não sabem o significado, apenas que parece estar ali há algum tempo. Sky explica que Taylor nem pode saber que eles estiveram ali. Ele proíbe qualquer um de chegar no local, como se ele não quisesse que o pessoal descobrisse sobre. Enquanto isso, Elizabeth está atendendo na clínica um prisioneiro e em certo momento o homem coloca uma faca em seu pescoço. Jim está em seu trabalho e percebe que um sujeito está agindo de maneira estranha, então decide o seguir. Logo adiante, o prisioneiro tira a arma que escondia e iria acertar o comandante. Contudo, graças à percepção de Jim, ele consegue o impedir antes que algo acontecesse. Mad e Zoe acabam conhecendo Mark e a garota cria uma queda por ele instantaneamente. Taylor leva Jim para dar uma volta fora dos portões e explica os problemas que vem enfrentando. Como aquele homem, ele decidiu sair de Terra Nova e se juntar aos Sextos. O comandante tem muitas dúvidas de quem comanda este grupo rival, os motivos e diz para Jim que não sabe em quem pode confiar. Então Taylor oferece um cargo na segurança do local e o trabalho começa em seguida. Os dois avistam 2 carros do grupo rival indo em direção à Terra Nova. Os carros estão com dinossauros os seguindo e o comandante acaba deixando eles entrarem no lugar para todos acabarem com as criaturas e depois resolverem seus problemas. Quem está liderando os Sextos propõe uma troca ao comandante, que ele entregue o homem deles que está preso e dê remédios. O homem acaba aceitando, recebendo minérios em troca. Enquanto isso, Josh ainda está do lado de fora dos portões com Sky e seus amigos. Elizabeth, na clínica, está conversando com Taylor. O homem pergunta seus motivos de ter trocado a vida em Terra Nova com a que tinha anteriormente. Com as formações que a mulher tem, poderia ter ganho muito dinheiro. No fim, descobre que ela pensa como ele. O homem diz ter decidido participar do lugar pensando no futuro de seu filho e por isso o trouxe junto. Elizabeth fica um pouco surpresa, pois não sabia que o comandante havia tido um filho, que estava desaparecido há anos. Sky e Josh estão conversando enquanto descascam algumas frutas. Ele reclama de seu pai e a garota diz que na verdade os dois são muito parecidos. 2 pessoas do grupo rival avistaram o carro dos jovens da Terra Nova e decidiram roubar algumas placas, que é o que faz o carro andar. Contudo, são surpreendidos por predadores que acabam com a vida de um deles. O comandante chama Jim em sua sala e mostra que as câmeras pegaram Josh e Sky saindo dos portões. Como está quase escurecendo, fica cada vez mais perigoso a cada minuto que estão lá fora. O grupo de jovens voltam para o veículo, no entanto descobrem que roubaram as células de energia e decidem ir até o carro dos Sextos para recuperarem o que é deles. No caminho acabam encontrando as placas, contudo um predador os acha também. Eles entram no carro dos Sextos e Sky encontra um velho conhecido no veículo. O garoto está sangrando e Josh o ajuda a diminuir o fluxo. Jim e Elizabeth vão juntos atrás de Josh com os seguranças e o comandante. A filha de outro soldado também está no grupo. Em certo momento, aparecem mais predadores em volta do veículo dos jovens e enquanto uns atiram, um dos garotos consegue fazer contato através do rádio com Taylor. Depois que afastam as criaturas, eles não conseguem mais se comunicar e uma garota filha do soldado decide ser melhor sair correndo em direção à Terra Nova do que ficar ali esperando. Enquanto isso, Mark vai até a casa de Mad e Zoe. Ele foi ver como as garotas estavam com os últimos acontecimentos e Mad pede que ele fique, alegando que Zoe está com medo. Voltando às buscas, o veículo do comandante quase atropela a garota que saiu correndo do grupo e percebem que ela está muito ferida. Elizabeth volta com a garota para a clínica
e Jean percebe que ela andou na água recentemente, então vão em direção ao riacho. O restante do grupo que ficou no veículo decide ir até ao outro carro e cobrir o lugar com as armas enquanto o integrante do sexto instala a célula para o veículo andar. Antes de colocarem o plano em ação, um predador aparece e arranca um garoto do grupo de dentro do veículo. Sky e Josh começam a atirar contra o animal, entretanto são vários. Sky ordena então que Josh vai com Max até o outro lado que ela irá os cobrir. Entretanto, a munição da garota acaba. Cercados e sem saber mais o que fazer, o veículo do comandante aparece para lhes salvar. Quando vão atrás do garoto do grupo rival que estava com eles, descobrem que ele já foi resgatado pelos cestos. Assim que estão seguros em Terra Nova, Sky vai até Taylor pedir desculpas pelo ocorrido e quando ele pergunta se foram até as cachoeiras, ela nega. Na próxima cena, vemos duas pessoas do grupo dos cestos conversando. A mulher diz para o homem que Taylor não explode as rochas com as escritas do filho por ser a única ligação que o comandante tem com ele. E diz que o filho de Taylor faz isso para lembrar o pai do motivo real da existência da Terra Nova. Controle o passado, controle o futuro, e que essa seria a chave de tudo. Enquanto isso, a família observa a lua e a admira. Ela está muito mais perto da Terra de quando eles olhavam para o céu em 2149. Dois soldados da Terra Nova estão do lado de fora dos portões. Está uma tempestade forte e o pneu do veículo acaba furando. No entanto, não era algo tão simples assim e os dois acabam sendo atacados. Na próxima cena, vemos a família aprendendo coisas básicas de sobrevivência. À noite, Zoe quer dormir com a sua mãe. Entretanto, ela explica que agora com Jean em casa, cada um tem a sua cama. O casal quer relembrar os velhos tempos. Contudo, isso não será possível hoje, pois começam uns barulhos estranhos do lado de fora da casa e Jean vai verificar. Ele espanta o animal voador, mas ao voltar para o quarto, sua filha pequena está na cama com a mãe, por ter ficado com medo. No dia seguinte, o comandante passa mais uma missão. Dois soldados não finalizaram a entrega em um posto e a base não consegue se comunicar com eles. Taylor acredita se tratar dos cestos. Enquanto isso, Elizabeth na clínica encontra um velho amigo, Malcolm, que também é médico e pesquisador. Na missão, o comandante e Jean conversam sobre os cestos. Seu chefe pede que ele descubra quem é a pessoa que está infiltrada em Terra Nova. Quando os soldados acham os dois companheiros, descobrem que não foi o grupo rival. As lesões são diferentes de tudo que haviam lidado antes. Vemos agora Josh e Sky. Eles estão na feira da cidade e o garoto encontra o violão à venda. No entanto, não tem a quantidade suficiente para comprá-lo. Elizabeth examina os dois homens encontrados e com a ajuda de Jean descobre o que ocasionou as lesões. Foi algum animal com asas e garras. Malcolm e a doutora ficarão até tarde analisando os vestígios que encontraram e Jean cuida das crianças em casa, do jeito que pode. Quando Elizabeth chega, conta que o animal que estão lidando é uma espécie nova, pois não está na base de dados. E comenta que acha muito surpreendente encontrar Malcolm dentro de vários que poderiam estar no local. Jean pergunta a sua esposa se eles já tiveram alguma coisa e a mulher confirma que sim. Quando os dois vão para a cama, aqueles animais aparecem novamente fazendo barulhos. Josh e Jean vão juntos ver o que é e o garoto joga uma pedra em um deles, o que não foi uma boa decisão, pois eles começam a atacá-los. Os dois se salvam dentro de casa e isso ajuda Elizabeth na pesquisa. Foram estes animais que atacaram aqueles soldados. O comandante no dia seguinte ordena que tenha um toque de recolher e proíbe qualquer um de sair dos portões, até saberem como lidar com essa espécie. Jean aproveita quando estão sozinhos para saber como que funciona o recrutamento e descobre que há como fazer uma solicitação ao comandante ou por indicação. E para acrescentar, Taylor fala que Elizabeth foi indicada por Malcolm. Josh volta no homem da feira que tem um violão à venda e tenta fazer uma troca com ele.
No entanto, tudo que ele oferece, o vendedor não quer. O homem diz que pode ver se ele está disposto a fazer pelo colar. No entanto, foi sua namorada que lhe deu antes dele ir para a Terra Nova e o garoto não aceita. Depois de um tempo, mais daquela espécie aparece na feira e começam a atacar as pessoas. Com sorte, ninguém perde a sua vida, apenas há feridos. Malcolm acredita que eles estão migrando e um grupo maior está por vir. Ao fazer uma pesquisa de campo, descobre que há milhares nas árvores perto da região. O comandante lembra que alguns anos atrás, antes de construírem Terra Nova, eles acharam muitos ovos quando cavaram o lugar e com essa informação, a equipe concluiu que os motivos do ataque é que este seria o ninho dessa espécie. Eles estão vindo para desovar. Enquanto Jim se prepara para ir pegar dois da espécie, ele manda um recado para Malcolm, que sabe que foi o homem que recrutou sua esposa e espera estar errado em pensar que o doutor pensou em reconquistá-la. No dia seguinte, Elizabeth e Malcolm vão trabalhar em achar uma forma de chamar a atenção destes animais através dos feromônios, enquanto Jim e Taylor se preparam para levar a espécie para outro lugar na hora certa. Cada casa está com um soldado na porta para proteger a população de Terra Nova e Mark se candidatou para ficar na casa de Mad. Sky também está com eles e aposta com Josh o valor do violão que eles não irão sobreviver. Neste momento, todos da casa começam a escutar um barulho vindo da tubulação e a espécie entra. Mark acaba desmaiando quando a grade soltou em seu rosto e Mad, Sky e Josh o arrastam para o quarto. Contudo, o trio acabou esquecendo da pequena Zoe que ficou embaixo de um banco na sala. Mas Josh consegue a salvar antes que algum dos animais a pegasse. O plano do comandante Elizabeth funcionou. No fim da noite, a espécie não estava mais em Terra Nova. Quando amanhece, Taylor e Jim voltam para casa e estão bem, tirando alguns ferimentos. Ao chegar na residência, as crianças estão dormindo, então o casal aproveita o tempo sozinhos. Na próxima cena, vemos um pesquisador em uma base. Ele está brincando com um inseto que chama sua atenção até a rua. No entanto, o homem é surpreendido por um dinossauro que acaba com a sua vida. O comandante e Elizabeth vão até esta base para saber o que está acontecendo por não conseguirem contato há uma semana. Quando chegam no local, ele está com o portão de segurança aberto e com os cabos de força roídos. Eles encontram um grupo de pessoas em uma sala e alguns perderam a memória por completo, outros parcialmente. Enquanto isso, Jim busca a aliança de Elizabeth na clínica e Mad chega com Zoe, a pequena está gripada. Mais tarde, o homem faz uma ligação para sua esposa e ao descobrir que ele pegou o resfriado de sua filha, depois de desligar, começa a se perguntar quem é Zoe. No dia seguinte, Jim vai atrás de notícias do posto e descobre que não haviam conseguido mais contato, apenas a última coisa que o comandante falou, que estão de quarentena. O homem vai até Malcolm, que na hora se arruma para ir até o local com ele. Enquanto isso, Josh e Sky estão se conectando cada vez mais e acabam se beijando. Entretanto, ele para e se desculpa, diz que ainda pensa em sua namorada e a garota fala que poderia o ajudar a trazê-la, pois conhece alguém que faz isso. Jim e Malcolm chegam no posto. Quando Elizabeth os vê, ela atira em seu esposo e reconhece apenas o doutor. Acontece que ela perdeu os últimos 20 anos de memória e se lembra apenas da época que estava na faculdade e namorava com Malcolm. Para não deixá-la confusa, o doutor sugere que não contem da família por enquanto, para focarem primeiro a trazer a memória de Elizabeth de volta. Na próxima cena, vemos Sky e Josh indo até o bar. Ela o leva para conhecer o homem que pode trazer a sua namorada. Enquanto isso, Jim precisa sair do posto para afastar os animais que continuam roendo os cabos de força. No local, o homem encontra o soldado que havia ido junto com Elizabeth e o comandante desmaiado. Taylor também aparece. O homem está com a memória afetada e pensa estar na guerra. Ele está muito desorientado e diz para Jim que irá atrás dos responsáveis por pegarem a sua esposa e filho. No fim, o comandante desmaia Jim. Quando o homem volta para o posto, pega Malcolm dando em cima de Elizabeth e tentando a beijar.
Claro que Jim perde a cabeça e briga com o doutor. Ele passa a informação para Malcolm e sua esposa, que Taylor está indo em direção da Terra Nova e assim acabará infectando as pessoas de lá. Quando os dois homens vão buscar o soldado, Malcolm começa a perder a memória e, para não piorar a situação, Jim lhe dá um soco para que desmaie. Agora, ele terá que ajudar Elizabeth com o que pode. Jim acaba comentando de sua filha Maddie, mas não revela que ela é de Elizabeth também. E quando a mulher encontra os cartões com os nomes dos filhos e marido escrito, acaba entendendo que são um casal. Enquanto isso, o comandante chegou em Terra Nova. Maddie fica preocupada com seus pais e vai até a tenente junto com Mark para ver se consegue alguma informação. A mulher diz para eles irem embora assim que entram, e como a garota não se move, Taylor aparece e coloca uma faca no pescoço do soldado. A tenente consegue fazer com que o comandante a escute e solte Mark. No entanto, ao descobrir que sua esposa já faleceu, ele tenta tirar a sua própria vida. Contudo, a tenente atira nele antes que faça isso. Voltando a Elizabeth e Jim, a doutora descobriu que um meio de impedir a perda de memória é ficando resfriado. Por isso, seu esposo não se infectou. Então, ela gera uma vacina que irá fazer as pessoas de Terra Nova ficarem imunes ao vírus e acabam nem tendo sintomas do resfriado. Elizabeth consegue trazer os que foram expostos de volta, inclusive o comandante. Na próxima cena, vemos o homem do bar indo até o grupo rival e entregando algumas coisas para eles. Ele pede que mandem uma mensagem para 2149 e conta sobre Josh querer trazer a namorada. Será bom para eles manterem o filho de um soldado por perto. Os guardas que ficam vigiando à noite localizam um humano do lado de fora dos portões e avisam o comandante. Os soldados pegam essa pessoa e se trata de uma criança. A menina está muito assustada quando a levam para a clínica, contudo a doutora Elizabeth consegue se conectar com ela e analisar se está bem. A criança revela que seu nome é Lia e seus pais eram antigos moradores do lugar antes de irem para os cestos. Entretanto, infelizmente os dois já faleceram. Quando Taylor se junta a elas na clínica, a menina lhe fala que ele é malvado e, para amenizar a situação, o homem conversa sobre a família dela. Ele se lembra de Lia ter um irmão e ela confirma que ele ainda está vivo. Jim e a doutora contam para a criança que o portal não funciona para ir e voltar, pois ela diz ter ido para o lugar com o objetivo de voltar para sua avó em 2149. E agora, sabendo disso, não quer voltar para Mira, líder dos cestos, com medo que seja machucada pela mesma. O comandante conversa com Elizabeth e os dois concordam que Lia ficará com a família até decidirem o que irão fazer. Os soldados no dia seguinte vão procurar a mochila que a menina deixou cair enquanto fugia na selva e no fim acabam sendo pegos pelos cestos. Maddie começou seu estágio na clínica com a sua mãe, mas a garota não leva jeito para encarar os ferimentos e fica observando tudo de longe. Taylor e Jim estão conversando na feira e são surpreendidos com a chegada dos cestos. Mira está com os soldados do homem e quer trocá-los pela menina. No entanto, o comandante deixa por decisão de Lia ir ou não e ela decide ficar. A líder dos cestos, apesar de ficar com um membro a menos, solta os soldados do comandante. Algum tempo depois, acontece um arrombamento em uma das casas e Jim descobre que foi pego algo de um esconderijo que ninguém tinha conhecimento do objeto ou de onde ele estava escondido. Na hora, o homem já sabe que foi Lia e vão atrás da menina. Quando a pegam, começa a lhe fazer perguntas de como abrir aquilo ou para que serve, contudo ela não sabe responder. Apenas diz que fez isso para Mira, pois a líder estava ameaçando tirar a vida de seu irmão que ainda está com cestos. Apesar do comandante dizer para Jim não ir atrás para saber se Mira está com o irmão da garota mesmo, o homem não escuta depois de achar um cartão de pedido de desculpas, que Lia havia deixado antes de tentar roubar o objeto. Mark, no dia seguinte na feira, revela para Maddie que quer começar os primeiros passos para eles namorarem, mas indo com calma, sem apressá-la, e a garota topa. Jim, em meia busca do garotinho, acaba sendo pego pelo pessoal dos cestos. Quando acorda, Mira o está esperando para conversarem. O homem fala o motivo de estar ali. No desenrolar, a líder acaba revelando que está sendo paga para sumir com Taylor. Em 2149, ele irritou pessoas poderosas. Jim defende seu chefe, falando que Terra Nova não duraria sem um comandante, e Mira fala que o lugar não foi construído com o propósito que eles venderam e que o homem verá no futuro. Mira
Mira trabalha para essas pessoas para poder ver sua filha novamente, que ficou para trás quando ela veio para o local. A líder desmaia a Jean e na cena seguinte vemos ele em Terra Nova com um garotinho. O homem está todo machucado, mas faz questão de levar o garotinho para sua irmã. Taylor conversa com seu soldado mais tarde e pergunta se Mira falou alguma coisa que ele já não sabia. No entanto, o homem nega. Elizabeth, enquanto costurava seu marido, conta que liberou Maddie do estágio, depois de perceber que ela não estava confortável de lidar com os ferimentos. E Malcolm ficou responsável por tentar abrir aquele objeto que Lia tentou roubar. A garotinha no fim da noite agradece Jean por ter salvo seu irmão. O comandante Taylor no dia seguinte acaba enterrando um soldado. Ele chamou Malcolm para saber o que ocasionou a morte do homem, e o doutor acredita que seja um dinossauro por causa da mordida bem característica. Jean, ao analisar onde ocorreu a tragédia, percebe que há arranhões na porta principal, indicando que o animal ficou preso ali, e de repente alguém armou para o soldado. Enquanto isso, no bar, o chefe de Josh diz que para conseguir contato com essa namorada, o garoto terá que fazer um favor antes e se encontrar com Mira fora dos portões. Obviamente, ninguém poderá saber disso. Malcolm conseguiu pegar um ovo no ninho que estava perto da área do acidente, que está muito danificado, e Elizabeth fica fascinada, pois poderão fazer muitas pesquisas com isso. Depois que a doutora termina a autópsia, Jean começa a ter certeza que foi armado, pois colocaram o alimento favorito do animal na área do acidente e fizeram o soldado ir até o local. Taylor designa a tenente para o caso com Jean e diz nunca terem lidado antes com um crime assim em Terra Nova. Enquanto isso, Zoe está no laboratório com a sua mãe e descobre que o animalzinho dentro do ovo ainda está vivo. Um outro soldado, que era amigo da vítima, dá uma dica para Jean que ele saía com uma mulher e nos pertences do homem há uma foto de quem era. A tenente e Jean vão atrás da mulher e ela diz que eram apenas amigos. No entanto, quando o marido dela chega, ele revela que sabia que os dois tinham um caso e foi ele quem tirou a vida do soldado. Tudo indica que ele é o autor. Josh conta para Sky com quem ele vai ter que se encontrar para trazer a sua namorada e a garota diz que irá o acompanhar, mesmo que ele não queira. Elizabeth e Jean à noite acabam discutindo, pois ela acredita que o homem teria que receber um julgamento e não ser levado a culpado somente com o que disse. No entanto, seu marido a lembra do tempo em que ele ficou preso e acredita que o melhor é bani-lo. Contudo, a doutora o rebate com argumentos que muitas pessoas já fizeram confissões falsas por algum motivo. No dia seguinte, o comandante bane o homem da Terra Nova e o manda para a selva com uma arma e um pouco de suplementos. Jean pensou no que Elizabeth falou e vai atrás do homem. Ele o leva de volta para a Terra Nova sem ninguém os ver e descobre que não foi a esposa do cara quem fez isso. Contudo, há jogos ilegais no bar e isso poderia ter sido o motivo para alguém ter feito. Claro que quando Taylor ficar sabendo por Jean que o homem voltou para o lugar, os dois discutem, pois o comandante está colocando sua reputação em jogo, voltando atrás de sua decisão e algumas pessoas podem não o levar mais a sério. Então os dois decidem deixar o homem escondido até descobrirem quem cometeu o crime. Enquanto isso, Elizabeth está fazendo uma cirurgia no ovo que poderá salvar a vida do animal, e Malcolm começa a jogar discórdia, dizendo que Jean não está ali para ver o quanto ela é boa e inteligente. O comandante manda prender Tom pela jogatina e os soldados começam uma busca por um livro de apostas, que indicaria quanto que deviam para a vítima e de repente assim pegariam quem cometeu o crime. No entanto, Jean se depara com Josh no local e diz para seu filho que não o quer trabalhando no bar. Mark vai até o comandante e avisa que Tom fugiu, então Jean, Taylor e mais um soldado vão atrás do homem. Contudo, vemos a tenente e Tom conversando na mesa do comandante. Taylor começa a fazer perguntas ao soldado quando estão fora dos portões, pois as últimas transações do homem foi para a vítima e quer saber quanto que ele devia, se era o suficiente para tirar a vida de alguém. O soldado tenta atirar no comandante, entretanto sua arma estava sem munição. Taylor fica muito decepcionado e com raiva, assim desconta no soldado e acaba achando dentro de seu colete o livro que procuravam no bar. O comandante o deixa na selva sem armas e nem suplementos. Em Terra Nova, Jean e Taylor agradecem pela cooperação de Tom, e Josh é liberado pelo seu pai para voltar a trabalhar no bar. Nessa noite, Sky e o garoto vão ao encontro de Mira. A mulher não quer nada em específico, mas deixa avisado que ele terá que fazer um dia um favor para ela, e sem questionar, se quiser ver a sua namorada no futuro. Enquanto isso, Zoe e seus pais olham o nascimento do dinossaurinho na clínica, e a garotinha pede para levar ele para casa por um tempinho. No dia seguinte, Maddie mente para sua família dizendo que vai ficar em casa estudando. No entanto, assim que eles saem do local, a garota se encontra com Mark para um encontro fora dos portões. E Sky leva seu melhor amigo, a única pessoa
pessoa que ela tem mais próximo como família para a clínica. O garoto é diagnosticado com um verme de 9 metros em seu estômago e vai precisar de cirurgia. Enquanto isso, o Jim leva Zoe para conhecer um novo lugar em Terra Nova. É uma sala onde você pode acessar qualquer coisa. Há um banco de dados incríveis que te mostram imagens e situações. Por exemplo, o pai da garotinha mostra a casa em que ele e Elizabeth a tiveram. Como era proibido o casal ter mais um filho, tiveram que fazer tudo às escondidas. No encontro de Mark e Maddie, os dois se aproximam cada vez mais. No entanto, algo apareceu no céu, um pedaço de meteoro que, ao entrar em contato com a superfície, emite uma onda sônica que deixa tudo que é elétrico sem funcionar, no caso, tudo que há em Terra Nova. E ela se espalha com uma força tão grande que várias pessoas acabam feridas. Como estão sem energia, Elizabeth precisa fazer uma cirurgia de forma antiga e abrir o paciente. Enquanto isso, Mark e Maddie estão sem energia no veículo para voltar e a arma do garoto também é elétrica. O que lhes resta é ir a pé. Em Terra Nova, Malcolm consegue fazer a energia voltar com uma máquina que faz chips. Entretanto, o chip principal que faz ela funcionar também queimou. Então, Taylor tem que recorrer a Tom, pois é o único que consegue consertar. Elizabeth, na clínica, pede ajuda de Sky na cirurgia de seu amigo. O local está com muitos pacientes devido aos últimos acontecimentos e ela coloca a garota para puxar o parasita para fora do corpo de seu amigo. E chega aos ouvidos de Mira que a colônia está sem ter como se proteger e a mulher decide que é a hora perfeita para invadir. Voltando ao encontro, para proteger Maddie, Mark a suja com uma folha que tem um cheiro muito forte e ruim. Isso irá deixá-los camuflados caso algum animal esteja os caçando. À noite, os dois se deparam com alguns dinossauros e precisam subir em uma árvore para se salvarem e decidem ficar no lugar até ao amanhecer para evitar o perigo. Enquanto o caos se estabelece em Terra Nova, Jim ainda está preso no local com Zoe e pede que sua filha entre na tubulação e vai até o lado de fora para puxar uma alavanca que irá abrir a porta manualmente. Apesar de estar com medo, a menina consegue. Durante a cirurgia, o amigo de Sky se declara para ela e isso a deixa ainda mais nervosa, que resulta com o verme se soltando e voltando para dentro de seu corpo. Então a garota corre até Tom para ver se há algum chip pronto para que possam voltar a usar a energia e salvar o seu amigo. Com sorte, um fica pronto no momento em que Sky chega e a doutora se certifica que ele ficará bem. Voltando à árvore, Mark e Maddie dão o seu primeiro beijo. Jim, ao encontrar o comandante, as coisas começam a ficar piores. Um dinossauro está indo em direção a ser que não sabem se ela irá aguentar. Então, como a fraqueza do animal é o medo do fogo, eles usam isso ao seu favor. Taylor repara que atrás do dinossauro há pessoas com tochas e se liga que Mira já deve estar dentro de Terra Nova. Como imaginado, ao chegar onde eles esconderam aquele objeto que Lee havia tentado roubar, há homens dos cestos no local e conseguem fugir com aquilo. No dia seguinte, Maddie consegue voltar sem que seus pais percebam que ela havia saído. Mira leva o objeto que pegou para Lucas, filho de Taylor, e ao ser alertado que seu pai sabe que ele está vivo, o homem diz que o comandante terá que escolher em tirar a sua vida ou ficar com a sua preciosa Terra Nova. Nos próximos dias, Taylor leva Jim para pescar e no caminho o homem percebe que é uma fogueira com alguns suplementos de Terra Nova. Ele acredita ser daquele soldado que havia banido e decide ficar na floresta para o procurar, enquanto Jim voltava para casa. Na colônia, Elizabeth avisa para Maddie que vai trabalhar com um geólogo, que sua filha é muito fã e a leva junto. Josh está trabalhando no bar de Tom ainda e o homem diz que Mira está cobrando uma tarefa do garoto. Há muitas pessoas doentes no grupo dos cestos e precisam de remédios, o que significa que Josh teria que roubar a sua mãe. Voltando a Maddie, o homem que ela tanto admira a convida para fazer um estágio e estudar as amostras que trouxe de fora. Entretanto, a garota foi percebendo que ele se esqueceu de algumas coisas. Por exemplo, anos antes deles virem a Terra Nova, Maddie havia escrito uma carta à mão para o homem, e ele a respondeu com uma à mão também, onde dizia o que estava ansioso para estudar no novo mundo. Contudo, ao questionar sobre, o geólogo agora fala que nunca se interessou por essas coisas, e quando ela
cita sobre a carta, ele pede que ela leve para o homem fazer uma cópia. Em casa, Mad repara que a assinatura que ele fez em seu livro agora que voltou não bate com a que está na carta. Josh não recebe o apoio de Sky para pegar os remédios, no entanto decide fazer quando Mira o coloca em contato com a sua namorada. À noite, o garoto invade a clínica, contudo o crachá que Tom fez não funcionou, e ele precisou usar uma arma sônica para abrir o armário, o que resulta em lesões em seu corpo e muita dor, mas em questão dos remédios, eles foram pegos. Quando Jim chega em Terra Nova, já começa a investigar quem esteja aparecendo com dor e com um corpo roxo para poder resolver o roubo. Mad acha estranho que ao pedir a carta de volta para o geólogo, ele mentiu dizendo que havia escaneado e perdido. Então, quando o homem não está no seu escritório, a garota entra e descobre pedaços da escrita no lixo. Enquanto isso, Josh está ajudando seus pais e sua mãe desabafa que sem o remédio que foi roubado, uma paciente irá perder a vida. Mad continua sua investigação e como tem o envelope da carta ainda guardado, ela usa o DNA que está nele, já que o verdadeiro geólogo lambeu para comparar com uma amostra de DNA do homem com quem está trabalhando. Malcolm a pega fazendo isso e em vez de a punir, acredita que faz sentido o que a garota diz e decide ajudá-la. No entanto, no fim as amostras não coincidem, só que o geólogo ouviu os dois conversando. Josh, ao contar para Tom que seu pai está fazendo muitas perguntas, o homem decide usar uma arma sônica em um cliente que lhe deve para despistar Jim. O cliente aparece na clínica com lesões e grog dos remédios roubados, logo tudo indica aos olhos de Elizabeth e Jim que talvez ele seja quem fez o crime. Enquanto isso, Taylor ajuda o soldado a lidar com um dinossauro que está o seguindo e em troca pede que o homem se infiltre nos cestos e descubra quem é o espião em Terra Nova. Se ele fazer tudo certo, de repente no futuro volte para a colônia. Mad acredita que foi o assistente do verdadeiro geólogo que roubou a identidade do homem para vir para a Terra Nova, e ao usar a sala que pode se encontrar tudo, a sua teoria parece ser cada vez mais verdadeira, pois a garota descobre que um homem perdeu a sua vida e nunca pôde ser identificado por ter tido suas digitais cortadas, rosto e restante totalmente acabados. O geólogo a pega pesquisando e por sorte alguém entra na sala. No entanto, Mad descobre que o homem pegou Zoe na escola em seguida. Ao encontrá-los, Mad pede que sua pequena irmã encontre Jean e diga que ela chegará a tempo para fazer aspargos. É uma maneira que a garota achou de avisar seu pai que está em apuros. O geólogo amarra Mad em uma árvore e coloca sua mão dentro de um recipiente com uma aranha venenosa. No entanto, antes que o inseto a picasse, seu pai chega e a salva. À noite, quando seus pais estão a consolando, Josh chega e entrega um frasco do remédio roubado. O garoto conta tudo para Elizabeth e Jim. Então o homem vai interrogar Tom e depois leva a informação para Taylor que Mira consegue se comunicar com o futuro e o comandante sabe que é Lucas quem está ajudando o grupo rival. Ele acrescenta que Jim deveria agradecer se incomodar com Josh por ele estar apaixonado por uma garota. Há muita coisa que o comandante precisa contar sobre seu próprio filho e o suposto desaparecimento. Taylor decidiu interrogar Tom, contudo o homem apenas diz que nunca forneceu nenhuma informação sobre o funcionamento interno da colônia, apenas trocava medicamentos por algumas coisas. Sabendo que o homem não dirá mais nada, o comandante o deixa preso. Alguns soldados, incluindo Mark entre eles, vão até o posto 9 por ordens de Taylor e no caminho são assaltados pelos cestos. Enquanto isso, o comandante leva Jean até Tom. O homem conta para Jean quando estão a sós que sabe um segredo de Taylor sobre algo que está enterrado perto de uma árvore. Jean vai até o local e descobre um cadáver. Depois leva os ossos para Elizabeth analisar e descobrir quem é. Seu marido pede que mantenha segredo, pois é algo que envolve o comandante. Um soldado acaba acertando um inseto voador enquanto as crianças treinavam para a peça do festival da colheita, e Mad percebe que há algo estranho no bichinho, como um chip. Malcolm, ao analisá-lo, descobre que é a maneira que os cestos usam para se comunicar com o seu espião de dentro
dentro da colônia. Levando em conta os últimos acontecimentos, Taylor descarta que Tom seria a pessoa que passa as informações para Mira, pois ele estava preso quando os soldados foram atacados, então o solta e continua sua busca. Elizabeth conversa com seu marido sobre o corpo achado e há algo novo: o homem não veio em nenhuma das viagens feitas pela maneira que eles conhecem, e isso os deixa intrigados. Jean vai até Tom para ver se consegue descobrir mais alguma coisa sobre o corpo, e o homem diz apenas o que sabe. Há muitos anos, quando trabalhava como soldado do comandante, o achou no meio da selva, em cima de um corpo. Taylor repetia sobre isso ser culpa de seu filho, que alguém havia passado pelo portal para o substituir. Tom não sabe mais nada além disso. Malcolm descobre que Elizabeth está analisando um corpo e quando ela se nega a contar sobre, decide chamar o comandante. Jean inventa para Taylor que recebeu um bilhete anônimo em sua porta falando sobre o corpo enterrado e quando investigou e o encontrou, decidiu analisá-lo antes de o chamar. O homem apenas diz ao casal que quer saber sobre essas coisas assim que acontecem. O doutor conseguiu descobrir como que os cestos chamam a atenção da libélula para que ela leve as mensagens. Eles atraem o inseto com barulho em uma frequência bem baixa que os humanos não conseguem escutar. Com essa informação, eles conseguem saber quem ainda está a chamando e tentando falar com um grupo rival. Enquanto o festival da colheita está rolando, eles decidem soltar a libélula para descobrirem o espião, mas algo inusitado acontece. O inseto os leva até a casa de Jean. Enquanto isso, a peça em que Zoe participa sobre Terra Nova faz o casal pensar que o homem que treinou o comandante e que não tinha um braço poderia ser a pessoa daquele corpo encontrado, pois também lhe faltava um braço. O homem pode ter sido enviado para substituir Taylor e para o homem não perder seu posto, tirou a sua vida. Quando o comandante se encontra com Jean, o prende por suspeita de ser o espião dos cestos. Na prisão, o homem explica a razão de ter tirado a vida do general quando lhe é perguntado. Taylor fala que se não tirasse a vida dele, ele tirava a sua. Acontece que o Lucas, filho do comandante, foi enviado à Terra Nova com o propósito de descobrir como fazer as coisas voltarem pelo portal, não somente ir. No entanto, isso era secreto. Quando Taylor descobriu, ele sabia que seria usado com o propósito de extrair minérios do planeta. E assim acabariam destruindo novamente, então acabou com tudo que Lucas havia pesquisado até então. Contudo, no dia que o seu filho fugiu, o comandante foi atrás e o garoto abriu um portal para o general passar e assumir seu controle. Foi quando ele decidiu tirar a vida do homem. E Lucas ainda apontou uma arma naquela noite para seu pai. Taylor o desarmou e deixou viver na selva, no entanto isso o chateou profundamente. Isso aconteceu há 5 anos e desde então seu filho continuou os cálculos. Lucas desenha nas rochas para sempre lembrar Taylor de seu propósito no lugar e seu pai enxerga isso como um tom de deboche. Depois de tudo esclarecido, o comandante libera Jean e confessa ter plantado provas para que a libélula fosse até a casa do homem. Todos aproveitam o final do festival da colheita que teve até fogos de artifício, o que chamou a atenção de Lucas. No dia seguinte é o aniversário de Sky e o comandante vai sair em busca de seu filho sozinho. Entretanto, promete que quando voltar, irá até o túmulo dos pais da garota para comemorar o seu aniversário. Eles se foram em um surto de uma febre que teve em um inverno alguns anos atrás. Essa doença os pesquisadores nunca acharam uma cura. Enquanto Taylor está fora, Jean fica no comando por ser a pessoa que ele mais confia no momento. Mira encontra o comandante enquanto ele está distraído e o faz de refém. Na colônia, os soldados identificam flashes de luz nas árvores e outros vindo de dentro de Terra Nova. Eles sabem que é o Sexto se comunicando com seu espião e correm para o pegar no local. No entanto, ao chegarem, a pessoa não está mais lá, mas deixou uma gota
de sangue cair quando se cortou. Vemos que foi Sky com um pedaço de espelho e realmente ela fez um corte um pouco profundo em sua mão e se esforça para esconder, principalmente de Josh. Jean leva a amostra de sangue para Elizabeth ver se consegue identificar. Contudo, como está com outro líquido junto, Malcolm, que não é muito fã do homem, terá que o ajudar e depois de muita conversa, aceita. Voltando ao comandante, ele consegue se soltar depois de um tempo e faz mira de refém. No entanto, nenhum dos dois percebem que há um dinossauro o seguindo. Sky acha uma maneira de sair dos portões e se encontrar com o cesto sem que seja pega. Ela se voluntaria em uma escavação em que Josh também irá participar. No local, a garota consegue sair de fininho e se encontrar com os homens do grupo rival. Ela entrega informações para eles em troca dos cestos medicarem a sua mãe, que ainda está viva, para que sobreviva à doença, já que são os únicos que têm a cura. Jean leva para Elizabeth uma amostra limpa que Malcolm conseguiu isolar, contudo irá levar um dia para que o resultado do DNA seja concluído. Voltando a Mira e Taylor, os dinossauros tentam os atacar e para salvarem suas vidas, os dois se jogam do alto de uma cachoeira. O comandante faz uma proposta à líder do grupo rival. Ele lhe entrega uma faca para se proteger e juntos trabalham para acabar com esses predadores, já que as armas foram perdidas na queda. Enquanto isso, Sky no laboratório altera a amostra de sangue para que Jean não descubra que é ela quem fornece as informações. Taylor e Mira juntos conseguem acabar com os dinossauros e até conversam que seriam ótimos aliados devido à inteligência de combate que os dois carregam. Elizabeth avisa Jean da amostra que foi destruída e ao listarem todos que tiveram acesso ao prédio, conseguem reduzir para 47 pessoas quando a análise que o computador tinha feito até o momento que alteraram é que se trata de uma mulher. Depois de um mês do dinossaurinho estar aos cuidados de Zoe, chegou a hora dele voltar à natureza e apesar da garotinha ter tentado impedir isso, acaba concordando no final. A família ainda presencia uma cena bem legal dele reencontrando seu responsável. Taylor chega bem em Terra Nova e ao conversar com Sky percebe que ela parece estar preocupada com algo, mas devido ao cansaço, não deu muita ênfase a isso. Taylor leva Jean até o local onde fica o portal. Antes deles fixarem a fenda do lado de Terra Nova, toda vez que abriam o portal era um lugar novo. Depois que conseguiram montar essa estrutura que foi possível fixar em um lugar somente. O comandante cobra Jean. Em alguns dias vai vir mais pessoas de 2149 e Taylor quer que seu homem ache o espião até lá. Jean continua suas entrevistas com todas as mulheres que estiveram na clínica na noite em que a amostra foi destruída. Sky fala que estava com Josh naquele horário, ensinando a jogar xadrez. Como não é nada suspeito, o homem a libera. Enquanto isso, Mad estava estudando quando o núcleo do aparelho que ela usa para isso estragou. E como não é algo deste mundo em que eles vivem agora, ou ela tenta comprar de alguém ou espera o portal abrir para pedirem mais. Sky, ao encontrar Josh, pede que se o pai dele perguntar onde ele estava na noite do crime, que o garoto diga que estava com ela. Josh questiona a razão dela pedir que ele minta para Jean, e a garota diz que estava pegando umas coisas da manutenção e não podia ser pega. Então o garoto aceita em ajudar. À noite, Sky vai até os cestos para ver a sua mãe. No local ela acaba encontrando Lucas, que lhe pede um favor caso ela queira que eles continuem cuidando da mulher. O homem precisa que a garota termine uma equação naquela sala inteligente para ele. Assim, Lucas conseguirá modificar o portal para não só receber, mas enviar coisas também. Jean pergunta a Josh onde ele estava na noite do crime e o garoto confirma o álibi de Sky. Mad tenta conseguir um núcleo fazendo trocas, entretanto a garota não tem nada que seja do interesse do homem. Mas como ele se move uma cadeira de rodas e o pneu furou, ela pede ajuda de Mark para conseguir uma roda nova e assim conseguirá trocar pelo que precisa. Enquanto isso, Sky leva para Lucas o que ele havia pedido e aproveita a chance para saber se ele sempre foi contra seu pai. O homem diz que começou em agosto de 2138, no entanto não conta o que realmente aconteceu. A tenente pega nas câmeras Sky saindo escondida e avisa Jean. Antes de passar a informação ao comandante, o homem primeiro verifica com seu filho se o que ele falou era realmente verdade. Josh
Josh explica que Sky havia pedido que ele mentisse e na hora para Jean encaixou tudo, então vai falar com Taylor. O comandante resolve testar uma coisa antes de prender a garota. No dia seguinte, o homem a convida para jogar xadrez e avisa seus soldados na frente da garota que irão em tal lugar com a maioria das armas que eles têm na colônia. Depois de um tempo, Taylor e Jean observam pelas câmeras Sky saindo dos portões para ir avisar os cestos. Eles levam os soldados e se preparam caso o grupo rival apareça. No entanto, ficam esperando por horas e Jean começa a achar que ela leva informações que não vão prejudicar a colônia. O homem fala para o comandante que a garota pode estar fazendo isso por eles terem algo para convencê-la, de repente uma pessoa. Enquanto isso, vemos Sky. Ela foi levar algumas coisas para sua mãe comer e Mira chama sua atenção por saber que o comandante saiu de Terra Nova e a líder não foi avisada por ela. Mad na colônia leva uma roda que achou para a troca. Contudo, o homem acabou de dar seu último núcleo para Tom, o dono do bar. A garota vai até ele e oferece ajuda para organizar suas papeladas em troca do núcleo. No entanto, ao perceber que se tratava da filha de Jean, o homem ficou com receio e acabou entregando o núcleo para ela sem que precisasse fazer algo ou trocar. Quando Lucas encontra Sky, aconselha que a garota não vá para a colônia e revela que agora, com a ajuda que ela lhe deu, ele poderá trazer um grande exército para tomar Terra Nova e extraírem minérios do local. Sky conta para sua mãe tudo o que está acontecendo e recebe o conselho de ir até Taylor e contar tudo antes que seja tarde demais. O comandante e Jean encontram a garota quando ela está a caminho da colônia. Sky fala tudo o que sabe sobre sua mãe e Lucas. No começo, Taylor não acredita, pois acha que ela é do lado inimigo, mas quando a garota cita sobre agosto de 2138, o comandante entende a seriedade e corre para tentar impedir que Lucas chegue ao portal. Taylor tenta entrar em contato com seus soldados para eles ficarem em alerta, no entanto há muita interferência na área, eles não entendem o que o homem está dizendo. Em seguida, Lucas aparece no local e usando o portal ao seu favor, consegue desmaiar os soldados e passar para o outro lado. Taylor não conseguiu impedir, mas como Sky havia o avisado, ele usou o espião que havia posto no meio do cesto para ajudar a mãe da garota a fugir e trazê-la até a Terra Nova, junto com a cura para sua doença. No dia seguinte, o comandante conta para os moradores da colônia sobre a guerra que está por vir e que todos terão que lutar. Enquanto isso, Lucas já está junto com as pessoas com quem ele planejou tudo em 2149. Todos se preparam para o dia seguinte, onde virá novas pessoas pelo portal e a possibilidade de um exército. Josh pergunta ao seu pai se poderia ir junto para ver sua namorada e a proteger quando chegar. No entanto, como há uma ameaça, se torna muito perigoso o garoto estar junto, mas Jean promete a proteger. Quando todos estão tentando dormir, Elizabeth fala para seu marido que tem medo do que pode acontecer a eles. Contudo, ele a acalma falando que sempre voltou para a família e dessa vez não vai ser diferente. O dia começa com aquele nervosismo em todos. A tenente é quem vai ficar cuidando de Terra Nova enquanto o comandante e Jean estão na linha de fogo. A transferência de pessoas começa muito bem, no entanto, depois que a namorada de Josh passa e Jean vai recepcioná-la, um homem entra pelo portal com explosivos e o lugar se torna um caos. Jean perde a sua consciência e quando a recupera, parece estar em um local como a clínica. Devido à explosão, o homem está com a sua audição afetada. Achando ter visto a sua esposa, Jean segue uma moça até o lado de fora do local e se depara com a colônia destruída. Depois enxerga Mira, Lucas e um outro homem na torre de Taylor. Elizabeth surge para ajudar seu marido, que ainda está machucado, e explicar o que aconteceu. A explosão aconteceu há 3 dias. Depois que destruíram o portal, reabriram a fenda perto de Terra Nova, e mesmo que Taylor tentasse, ele não chegaria a tempo de impedir os ataques. A tenente segurou o máximo que conseguiu, mas quando o número de pessoas perdidas atingiu 26, ela resolveu se entregar. O comandante e alguns soldados ainda estão desaparecidos, ninguém sabe o que aconteceu com eles. Jean vai ver os seus filhos. Josh está arrasado com o falecimento de sua namorada, mas apesar de tudo, todos estão aliviados que seu pai esteja bem. A tenente não está presa, eles deixaram ela solta pelo lugar para observá-la e de repente, a mulher poderia levá-los até o Taylor. Quando Jean vai vê-la, ela lhe conta tudo. Este grupo trouxe um novo portal para que faça com que funcione nos 2 sentidos. Entretanto, graças aos dinossauros, ele foi estragado, mas não ficará assim por muito tempo, pois Malcolm está consertando. Jean vai até Malcolm e ele explica que no começo se recusou a consertar, no entanto, quando colocaram a cabeça de seu assistente exposto para lhe dar um recado, o homem não teve muita escolha a não ser aceitar. Mira e Lucas vão atrás de Jean quando descobrem que ele já acordou e Malcolm o ajuda. Os dois disfarçam que ele está muito debilitado, um pouco sem saber a realidade que está, surdo e com dificuldade de caminhar. Apesar de Lucas dizer que o homem não serve para ajudar a encontrar seu pai, Mira o avisa que ele é esperto e que era o braço
direito de Taylor. O outro homem que está no comando junto com os dois avisa Mira que seu chefe solicitou que ela vá até uma área chamada Terras Malditas e procure algo por lá. Josh está extremamente frustrado com o que está acontecendo e seu pai diz que se ele quer ajudar para pedir seu emprego de volta no bar de Tom. Como muitos soldados ficam bebendo no local, o garoto pode acabar escutando algo interessante. Elizabeth está cuidando de um homem que foi ferido pelo pessoal do comandante. Quando a doutora tira as balas de dentro dele, percebe que há coordenadas nela e passa a informação ao seu marido. Todos que são da resistência ajudam a distrair os guardas para que Dean entre escondido no veículo e saia dos portões para se encontrar com Taylor. O homem, depois de se esconder na mata, fica observando Lucas conversando com os homens. Eles planejam desmatar toda a vegetação para poderem extrair os minérios. Será usado pirossônico para isso, com 10 deles conseguem tirar a vegetação de meio continente. Dean consegue ir ao local de encontro que Taylor havia deixado marcado nas balas e conta tudo o que descobriu, junto com o que aconteceu para o comandante. O homem tem uma soldada que sabe desarmar o pirossônico e eles fazem um plano para pôr ela em ação. Depois que Lucas sai com a sua equipe do local em que armaram o objeto, a soldada tem apenas alguns minutos para desarmar. Lucas é avisado que há pessoas perto do pirossônico, no entanto, para poder explodir, eles têm que estar fora da área onde vai haver a destruição. E quando conseguem chegar fora da zona de perigo, o objeto já foi desarmado. Dean vai voltar para a colônia antes que percebam que ele saiu, então Taylor pede que ele avise a tenente que ela fez a coisa certa e que não se culpe. Agora, conseguindo se comunicar com Dean, o comandante consegue fazer emboscadas para os soldados de Lucas. Lucas chama Sky no bar de Tom e quando começa a acariciar a garota e a deixá-la desconfortável, Josh se revolta com a cena e começa uma briga com um homem. Sky corre até Dean para o chamar e avisar o que está acontecendo no bar. Quando o pai do garoto chega e vê soldados o segurando todo machucado, não pensa duas vezes em continuar a briga de seu filho. E Lucas descobre que era Dean quem estava avisando Taylor e colocando o localizador nos veículos para que caíssem em uma emboscada. No fim, os dois acabam presos. Mais tarde, o homem deixa Josh sair do local, ficando apenas seu pai. Elizabeth pensa em uma maneira de libertar seu marido e para isso irá usar o homem para quem Lucas trabalha. Ele está na clínica tratando uma alergia. A doutora dispensa quem estava cuidando dele para assumir. Elizabeth fala para o homem que injetou larvas nele em vez do antialérgico, que ao chegar em seu cérebro ele não terá mais chance de sobreviver. Contudo, caso queira um antídoto, o homem terá que ajudar a libertar Dean e pelo desespero ele aceita. Enquanto isso, Lucas está com Dean. O homem pergunta o que aconteceu em agosto de 2138 e descobre que pessoas do grupo rival do pai de Lucas invadiram o local e fizeram cada pessoa escolher um parente somente para salvar. Taylor escolheu seu filho, então a mãe do garoto acabou perdendo a vida, e Lucas o culpa desde então. O homem que Elizabeth fez um acordo aparece e avisa Lucas que ia encontrar no comandante, assim ele sai do local com Dean e o leva até Elizabeth. A doutora dá um sedativo para o homem e mentiu sobre as larvas, depois pega sua família e eles saem de casa. A tenente vai ajudar eles a fugir, no entanto não vai ir junto como haviam combinado, ela vai ser a distração e pede que Dean apenas diga para Taylor se lembrar de Chu Lao Chao. Em seguida, há uma explosão. Enquanto os soldados do inimigo correm atrás da tenente, a família escapa pelos portões e é resgatada por Taylor. Quando Lucas consegue pegar a tenente, não pensa duas vezes antes de tirar a sua vida. No dia seguinte, Mira chega com algo que achou no local em que ela e seu pessoal foram mandados a vasculhar. O objeto deixa Lucas e o outro homem de queixo caído. Quando Taylor recebe o recado que a tenente deixou com Dean, ele explica para o homem o que ela tentou dizer. A unidade do comandante estava presa em uma ilha com desvantagem de 2 para 1 e só havia uma ponte para o continente. Para evitar que ficassem 3 para 1, eles explodiram a ponte e isolaram as tropas. No fim deu certo e é o que Taylor começa a pensar em fazer em relação à ponte que leva 2149 até o portal. Sky vai até Malcolm e conta para ele sobre o plano do comandante. Para isso ele precisa que o homem termine de consertar o novo portal. Depois a garota vai até Lucas e diz que como Taylor nunca vai a perdoar pelo que fez, talvez seja melhor trocar de lado. É Dean quem vai invadir o portal e destruir a ponte. Apesar de ser necessário que isso aconteça, Elizabeth fica com o coração aflito. Depois do discurso de mudar de lado, Lucas leva Sky junto até o lugar do portal em seu veículo. No caminho, a garota diz que acha saber uma maneira de descobrir onde que Taylor está e o homem acaba parando o veículo. Ele avisa seus homens que irá voltar para a colônia e que outra pessoa irá levar a carga para o portal. Nesse momento, 2 soldados do comandante aparecem e trocam o QR Code que libera
a carga de Lucas para o veículo deles. Depois seguem para colocar Jim dentro. Elizabeth o entrega uma injeção para ele acordar alguma coisa que vai estar junto do homem. Em seguida vão para o destino final. O plano está seguindo como planejado. Jim consegue passar pelo portal. Enquanto isso, Sky está tentando fazer ligação no veículo em que Lucas está preso. Contudo, por estar focada, não percebeu o momento em que ele se soltou e quando vê que ele sumiu, logo acaba desmaiada. Lucas tenta fazer contato com seus soldados, entretanto, devido ao portal estar aberto, há muita interferência e eles não entendem nada do que o homem disse, então ele decide ir a pé até o local. Malcolm deixou plantado no portal algo que o fizesse estragar quando acionado, assim Jim conseguirá voltar abrindo um outro portal em outro local, em um raio de 3 km. Enquanto isso, o homem que está trabalhando para Lucas mostra o que trouxe pelo portal para outros homens. Quando vai abrir a carga que supostamente carregava o que foi achado por Mira, Jim o surpreende acordando um dinossauro que logo começa a atacar. Sky avisa o comandante que o Lucas escapou e está indo para o portal a pé. Taylor logo o acha e não é muito receptivo com seu filho. No entanto, quando o garoto começa a chorar e implorar por seu perdão, o homem baixa a guarda e acaba sendo ferido por Lucas. Com sorte, Sky os achou e salva o comandante atirando em Lucas. Contudo, quando perdem o homem de vista por um segundo, ele acaba fugindo. Jim conseguiu acionar a bomba e jogar pela tubulação da plataforma do portal. Depois corre para se salvar, mas acaba se deparando com aquele homem do grupo inimigo e conta com a ajuda do dinossauro para escapar. Em seguida, o predador começa a o perseguir e Jim precisa correr cada vez mais rápido. No fim, ele consegue atravessar de volta para a Terra Nova. À noite, o grupo está em segurança novamente e acaba recebendo contato de Tom, avisando que o inimigo deixou a colônia e que podem voltar para casa. No dia seguinte, o grupo chega em Terra Nova e reencontra as pessoas que os aguardavam ansiosos. Contudo, Taylor sabe que a guerra ainda não acabou, pois o inimigo foi para o norte por uma razão, e Jim acredita ter uma ideia do que pode ser. Eles ainda têm a carga de Mira que foi trocado pelo dinossauro. Quando a abrem, há um pedaço de um navio que era para surgir somente no século XIX. Isso indica que mais alguém viajou no tempo, entretanto de outra maneira. E isso explicaria a razão do inimigo ter ido correndo para as Terras Malditas, assim que descobriram que estavam isolados de 2149. Há mais coisas no local que Taylor ainda não tem conhecimento. Para a família relaxar, eles acabam a noite com um lindo presente no céu. Todos observam uma chuva de meteoros. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!